Senhor presidente, colegas parlamentares, eu gostaria, vamos aguardar os ânimos se acalmarem aí, né, presidente? Presidente, eu quero iniciar destacando aqui algo que não seria necessário numa situação de normalidade, mas estão tentando e até conseguindo, em algum caso, tornar um processo de extrema responsabilidade, extremamente importante para o país, transformar num cavalo de batalha, em alguns momentos, com inverdades, e isso não contribui para construirmos um entendimento, votarmos e aprovarmos, que é o meu desejo e creio da ampla maioria dos meus pares, um projeto em que se estabeleça regras claras de combate à corrupção, em que não se estabeleça nenhum tipo de medida de anistia a quem cometeu ilícito. No entanto, insistem em tumultuar. E aí é preciso a gente iniciar esclarecendo algo, e eu vou relatar com detalhes, porque há pessoas que estão usando a estrutura de comunicação, e isso é absolutamente natural e livre num país democrático, mas deveria usar com a verdade. E quando a gente vai lá e alerta, olha, você está divulgando algo que não é verdade, a pessoa insiste em divulgar a mentira. Então aí é algo que no mínimo tem que ser desmascarado, como eu pretendo fazer aqui agora. Porque quem age assim, embora haja com o pretexto de que está fazendo uma ampla defesa da democracia, do fortalecimento das instituições neste país, está agindo de maneira muito semelhante àqueles que, creio eu, foram condenados, pelo menos condenados no sentido de discordarmos do seu comportamento, aqueles que subiram em cima da mesa do Congresso, invadiram para dizer que querem a ditadura, aqueles que querem o fechamento do Congresso, aqueles que querem o fim das liberdades democráticas, que felizmente é uma minoria, mas que deve ser combatida e repugnada, e não simplesmente ignorada. Mas quem insiste num ambiente desse, em trabalhar com a mentira, de alguma forma se comporta de forma semelhante. Porque insiste em trabalhar com a mentira para querer desmoralizar o Congresso como um todo, generalizando. E quem generaliza, desmoralizando o Congresso, de alguma forma está pregando que quer o fim da democracia. Eu estou fazendo esse relato, senhor presidente, e quero chamar inclusive o testemunho de Vossa Excelência, porque sei da seriedade com quem tem conduzido esses trabalhos, do próprio relator, que aqui chegando tem certeza vai confirmar o que eu digo, que na semana passada, na quarta-feira, empenhados em construir um entendimento, empenhados em buscar estabelecer uma maioria para aprovarmos um bom projeto de lei, nos reunimos ao final da sessão extraordinária dessa casa e tomávamos conhecimento que o relatório originalmente apresentado, que continha mais de 200 artigos, havia sido modificado e passava a ter 176 artigos. Naquele momento dizíamos que era importante que nós nos debruçássemos sobre esse relatório e, como já havia, sim, algumas vozes discordantes, que nós buscássemos debater, construir um entendimento. Percebendo que o próprio relator disse nessa reunião, na quarta-feira à noite, que ele ainda iria se sentar com lideranças do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, que ele ainda buscaria construir um entendimento em que o relatório não cerceasse em nada as prerrogativas do Ministério Público, coisa que eu defendo, e creio que a maioria dos parlamentares, se não todos aqui, ninguém quer aqui cercear a ação do Ministério Público, da Polícia Federal, do Judiciário, mas que em algum aspecto ali também se tratasse de que as eventuais ou possíveis atos de corrupção ou de ilícito provenientes ou promovidos por autoridades do Judiciário do Ministério Público também pudessem ser tratados nessa lei. Ou seja, se vamos combater a corrupção, devemos fazê-lo de forma absolutamente clara, querendo combater a corrupção em qualquer dos poderes da República, em qualquer ambiente da sociedade brasileira. Senão nós estamos brincando com algo muito sério. Este foi o diálogo na quarta-noite. E diante disso, estabeleceu-se que, na quinta-feira, haveria sim reunião.
mas não haveria a menor possibilidade de votar um relatório que ainda estava sendo construído. Ora, como fazer uma reunião e já votar um relatório que mesmo aquele que está nas minhas mãos, que é a última versão que havia até aquele momento, era um relatório por não apresentar um ambiente de entendimento, e o relator existe, não é para manifestar apenas a sua ideia ou a sua vontade. A concepção de um relator em uma comissão especial é para traduzir o sentimento desta comissão especial, da sociedade como um todo, do povo brasileiro, e, obviamente, buscar aprovar o relatório, porque fazer um relatório para não vê-lo aprovado é como levar uma lei ao plenário para não vê-la aprovada. Será que é isso que alguns que estão tumultuando, infernizando, propagando mentira querem? Que não se aprove a lei? Que se desmoralize o Congresso por não aprovar a lei? Parece-me que alguns querem isso. Eu não quero. Eu quero aprovar a lei. Mas não se aprova a lei sem maioria. Para haver maioria, há que haver debate. Aí me aparece, até mesmo procuradores, melhor dizendo, uma procuradora, me disse há poucos minutos: deputado, o senhor vai votar a favor? Eu disse: de qual relatório? Eu só posso votar a favor ou contra de algo que seja real, palpável, que já esteja em votação. Não, mas já está pronto. Não, deve haver uma substituição. Deputado, mas já se discutiu muito. Tem vários meses, eu sei, participei das discussões, mas eu não voto, não é o fruto da audiência pública isolado. Eu não voto, não é o que tem de comentário na rede social. Nem eu, nem nenhum parlamentar, você vota. É o texto real de um projeto de lei apresentado sob a forma de um relatório final. É isso que é a responsabilidade de um parlamentar. E diante disso eu concluo o raciocínio da tal reunião. Dissemos: não vai haver votação. O senhor disse isso. O relator concordou. Eu também entendo que devemos abrir a discussão, porque ainda vamos ouvir e debater alguns aspectos com o Ministério Público, vamos ouvir alguns colegas parlamentares, vamos buscar construir um entendimento. Ora, sem entendimento não se constrói o mínimo necessário para aprovar. Atitude de bom senso do relator. Não é pressão nenhuma, não, é responsabilidade. Posto isto, na manhã de quinta-feira, passei aqui pelo Congresso, passei no plenário, havia uma sessão solene, e tendo outros compromissos importantes, e como não havia sequer algum convidado, seria, se houvesse uma reunião apenas de início de discussão, eu não estive presente como outros colegas com o mesmo entendimento. Talvez alguns preocupados com a possibilidade de que, se desse quórum, alguém pudesse querer votar com um quórum mínimo, sem concluir-se uma discussão mais adequada, o que também não seria salutar, porque fatalmente levaria a um impasse para o plenário. Talvez alguns possam ter tentado simplesmente evitar a instalação da reunião. Agora, ir para as redes sociais e generalizar que todos os ausentes estão boicotando o projeto, e eu liguei para a jornalista que colocou isso, e ela ironizou: não houve votação porque vocês boicotaram. Não tente dizer o contrário. Eu estou dizendo na presença de Vossa Excelência. Vossa Excelência, o relator, deixaram claro: não haverá votação. Por isso eu não estive presente. Agora eu concluo, presidente, dizendo: há que haver bom senso. Há que haver também espírito democrático e republicano. E há que haver a vontade de respeitar e aprimorar a vontade popular. É o nosso dever. Eu ouvi do Procurador-Geral da República ontem, portanto não é algo do passado, dizendo, ressalvada a preocupação que ele disse, que não me alcança, e creio que a maioria dos que aqui estão, de que estão tentando impedir isso ou aquilo, ao fim ele disse: é bom que o projeto seja debatido democraticamente, aprimorado e votado. Ainda há aqueles nas redes sociais que insistem: se você alterar uma vírgula que o Ministério Público propôs, você está pactuando com a corrupção. E há promotores defendendo isso, instigando isso, fomentando mobilizações populares, tentando substituir o papel do parlamento. Que falta de bom senso, de compreensão do verdadeiro sentido da Carta Magna. É inaceitável que alguém que exerce uma função tão distinta como a de promotor fique fazendo coro com esse tipo de iniciativa que quer desmoralizar o parlamento como um todo. Aqui tem homens e mulheres sérios que querem debater esse projeto para aprimorá-lo. Eu quero debater principalmente para ver se não tem nada que anistie ilícito, porque eu não concordo com anistiar ilícito. Eu quero debater
para verificar se não tem nada cerceando a ação do Ministério Público, porque eu não concordo de cercear a ação do Ministério Público ou do Judiciário. Mas nem por isso vamos ignorar que há promotores e juízes corruptos. Agora mesmo tem um ex-governador na cadeia e agora mesmo todos os veículos, inclusive que estão aqui, divulgam que há a possibilidade de ter havido envolvimento de maneira ilícita ou criminosa de alguém do Judiciário em algum tipo de tomada de decisão. Não estou julgando nem pré-julgando. Eu estou dizendo que isso faz parte da vida, do mundo real. Não se faz sentido dizer, olha, se colocar alguma coisa do Ministério Público, acabou com a lei, acabou com o projeto. Olha, que bobagem. Promotores sérios, juízes sérios, querem uma lei que separe o joio do trigo, que separe promotor, que abre um processo e deixa 4 anos na gaveta para na véspera da eleição dizer, eu vou voltar àquela investigação que ele nunca fez, mas que na verdade é instrumento de perseguição política, que quer ver fora dos tribunais juiz que interfere na distribuição de processos, que vai dar plantão de maneira premeditada para interferir em julgamento. Esses problemas existem. Se é melhor analisá-los num outro projeto de lei, não serei eu o obstáculo. Podemos fazê-lo, mas temos que botar o dedo na ferida sim. E eu nunca mudei as minhas posições. Eu defendi desde o início que nós tínhamos que discutir questões ligadas ao Judiciário e Ministério Público, e nunca escondi isso, mas defendi que nós temos que aprovar um projeto de lei duro contra a corrupção, que moralize de vez este país, que não tenha nenhum tipo de anistia e que não seja apenas uma promessa, que ele seja votado. Agora, para ele ser votado, os verdadeiros arautos aí da moralidade, aqueles que querem bancar os super-heróis da rede social, ou o nosso próprio relator, precisam de compreender que algo para ser votado e aprovado tem que ter maioria. E maioria se constrói com diálogo, com respeito, com entendimento. Não é fazendo de maneira... Eu concluo, presidente, não é fazendo de maneira alguma o patrulhamento ideológico ou cerceamento das liberdades de expressão. Portanto, reitero, voto a favor, não só de 10, mas de quantas medidas forem necessárias para combater a corrupção. Não pactuo com nenhum tipo de anistia a ilícitos ou a crimes cometidos, mas entendo que o Judiciário e o Ministério Público, se comete crime, se envolve em corrupção, deve receber o mesmo tratamento que é dispensado ao Executivo, ao Legislativo, ou ao empresário, ou ao trabalhador, ou ao funcionário público. Não tem nenhum Deus ou semideus aqui, não. Todos devem ser iguais perante a lei, e o dia que esse princípio fundamental, esse primeiro artigo da nossa Constituição, não for respeitado, não faz sentido a nossa defesa da democracia e o nosso papel aqui nessa casa. Então, presidente, meu voto será pela minha consciência, pelo meu trabalho e não pelo patrulhamento de quem quer que seja, pela importância que julgue ter ou não nas redes sociais. Obrigado.